já mais cedo. E em Brasília também a estrutura montada para a passagem dos veículos, Lívia. E o Roberto Mota também acompanhando o evento com a gente fala muito sobre a politização dessa data, o que se espera para essas movimentações, não só aqui em São Paulo, né, Mota, mas também em Brasília, no momento em que o presidente Lula desce do veículo para acompanhar o começo propriamente dito desta festa em Brasília. Mota. Eu acho que hoje é um dia que vai inspirar em muita gente reflexão. É preciso observar essas imagens, pensar no que elas significam. Como os meus colegas já observaram, é notável a falta de povo. E se o Brasil está dividido no meio, pelo menos metade do Brasil tinha que estar aí, né? Não é? Ou será que são só os bolsonaristas que veem no respeito à pátria, na comemoração da independência, algum valor? Essa história de despolitizar o 7 de setembro, eu concordo com Dantas, parece mais uma tentativa de desbolsonarizar o 7 de setembro. Eu já disse aqui, esse ressurgimento dos valores patrióticos, a redescoberta do patriotismo, eu acompanhei isso. Isso antecedeu a chegada de Jair Bolsonaro ao poder. Jair Bolsonaro apoiou, se encaixou e acabou representando isso. Não há como despolitizar a data da independência do Brasil, meus amigos. A essência dessa data é uma essência política. É a data em que o Brasil conquistou a sua independência. Ou pelo menos era isso que a gente achava. É legítimo que aqueles que não se sentem representados politicamente resolvam que não tem nada para comemorar. E é sempre importante a gente trazer aqui, né, com objetividade os fatos. E os fatos são de que a esquerda, com raríssimas exceções, sempre rejeitou manifestações de patriotismo. A esquerda sempre preferiu o vermelho ao verde e amarelo, a bandeiras de movimentos internacionais do que a bandeira brasileira, a internacional socialista do que o hino nacional. Não há nada de... Não precisa ter vergonha de admitir isso, né? Vamos ser fiéis àquilo que a gente acredita. Especialmente, a esquerda especialmente rejeita manifestações de patriotismo associadas a militares, né? A esquerda brasileira tem aí uma questão histórica com os militares, claro, exceto quando são militares de esquerda. Todos eles adoravam Fidel Castro vestido de farda ou Hugo Chávez fardado. Então é isso, é o que temos para hoje. Vamos olhar essas imagens e refletir. Amanda? Não, eu gostaria de fazer isso, um contraponto ao que o Mota falou, porque eu percebo muito que a direita vive repetindo isso como um bordão, um clichê mesmo. A esquerda adota internacional, socialista, adota a cor vermelha, não é patriótica. Não... Assim, eu acho que a gente tem que distinguir de uma vez por todas o que são as cores de um país e não de um movimento político e não de um partido, e o que são as cores de um partido político. A diferença essencial entre Lula e Bolsonaro é que o Lula ajudou a fundar o PT, sempre esteve no mesmo partido, sempre militou junto ao PT, que tem, como todo partido político, em todo lugar do mundo, uma cor, uma bandeira, um hino. E isso tem que ser celebrado porque é um movimento político, não importa se você concorda ou não com ele. É que nem time de futebol, gente. Cada time de futebol tem seu hino. Quem é corintiano roxo, quem é são paulino roxo, canta aquilo com todo o amor e com toda a emoção. Isso não significa que o corintiano que canta o hino do Corinthians ou que canta o hino do São Paulo não possa ser também brasileiro, patriota e cantar o hino nacional. É que são coisas diferentes. Uma coisa é um time de futebol, um partido político, e outra coisa são as bandeiras, as cores, o hino de um país. O que aconteceu com o Bolsonaro é que, como ele nunca teve um partido político para chamar de seu, porque ele ficou transitando entre 7, 8 partidos e agora foi parar no PL, também não tinha nada a ver, ele chegou e se apropriou do partido e ajudou a eleger um monte de gente. O que ele
fez? Ele sequestrou a bandeira do país, as cores do país e o hino do país e se apropriou como se aquilo pertencesse a ele e todos aqueles que militam junto a ele, que o apoiam, como se o hino, as cores e o país pertencessem somente aos bolsonaristas. Esse é um sequestro do nosso símbolo nacional. Então, são coisas completamente diferentes. Quem canta a Internacional Socialista ou quem levanta a bandeira do PT não quer dizer que você não seja brasileiro, cidadão, patriota e totalmente ciente dos seus deveres e direitos cívicos. Portanto, a gente tem que desmontar essa falácia de uma vez por todas, porque ela é simplesmente banal, superficial, revela um entendimento superficial da realidade e mentiroso, né, por essência, falacioso. A gente tem que parar de uma vez por todas de dizer que a esquerda não é patriota e que a direita é patriota, porque não é verdade. O patriotismo ele não se exerce só com uma bandeira do Brasil enrolada no corpo e apedrejando as sedes dos três poderes. Ele se exerce de uma série de outras maneiras. Nesse momento, as autoridades começam a cantar o hino. O Cláudio Dantas também acompanhando conosco as discussões, os debates. A gente vê